Bom, vou falar aqui para você hoje porque aqui na minha visão eu estou cada vez mais compreendendo que o mundo está de cabeça para baixo, né? Vou falar isso usando dois exemplos, né? São dois motivos pelos quais eu acredito que hoje a nossa sociedade está perdendo a força, né? Porque quando o mundo fica de cabeça para baixo, a gente não sabe onde firmar os nossos pés, né? O primeiro motivo está relacionado a uma interpretação aqui, né, sobre a segunda lei da hierarquia, que é a lei que indica que os mais velhos são os mais sábios, os mais importantes são os mais velhos, e também a segunda lei que desrespeita ou explica por que o nosso padrão de que mão de Midas, né, tudo que a gente toca tem que virar ouro, ela também está escondendo o desrespeito a uma lei sistêmica. Bom, você deve acompanhar aqui meu trabalho, eu falo bastante sobre constelações familiares, sobre as leis sistêmicas, porque elas são leis que me ajudam a entender um pouquinho mais como funciona, né, a vida aqui na Terra, porque não no universo, né? E a explicação de que elas são leis, ela é muito importante, né? Porque toda vez que você desrespeita uma lei, a gente paga uma multa. E se a gente fica desrespeitando muito a lei, a gente acaba perdendo o direito de dirigir, né? Se você desrespeita muito as leis sistêmicas no seu relacionamento amoroso, vai chegar uma hora que você vai ter uma multa. Ou melhor, vai chegar uma hora que você vai perder a carteira e vai perder o direito de ter um relacionamento, né? E aí precisa passar numa escolinha para você reacessar essa compreensão, para você ter o direito, a permissão de poder estar em um relacionamento novamente, né? Então, toda vez que eu olho para a constelação familiar, eu entendo os motivos pelos quais a gente tem excessos, faltas, padrões repetitivos, né? E eu entendo também, consigo entender também que o que acontece quando a gente tem ações ou comportamentos que têm força, né? Que levam a nossa vida adiante, né? O sucesso levando a nossa vida adiante, né? Sucesso na visão das constelações significa aquilo que leva a vida adiante, né? Aquilo, o futuro, né? Se a gente tem um sonho de uma realização no futuro, né? O sucesso nos chama a caminhar, né? Leva a nossa vida até aquele futuro, né? Que a gente sonha, que a gente almeja, né? Então, hoje eu entendo que o mundo está de ponta cabeça porque a gente não está conseguindo ter essa compreensão mais filosófica, né, da vida, de como funciona a vida, de como que é um ser humano verdadeiro, né, um ser humano que deixa um certo legado aqui na Terra, né? E a primeira percepção é que, assim, hoje a gente começa a falar que o mundo está muito chato, que a gente não pode falar mais nada, você não pode falar aquilo, você não pode falar isso. Eu já sofri isso no meu perfil do Instagram também, eu já sofri isso aqui no YouTube, né, com as pessoas falando que eu desrespeito, né? Semana passada eu recebi um comentário, mais respeito humano. Eu não entendi até agora o que era, até perguntei para a pessoa o que era, né? Mas nessa linha, né, quem falou esse mais respeito humano, né? Todo respeito, né? As pessoas, cada um tem o seu direito de opinar, mas quando a gente começa a falar, hoje não pode falar mais isso, vem a percepção de que se você falar isso ao vivo, né, numa plataforma, numa mídia social, numa rede social, você vai acabar sendo cancelado. E quem faz esses cancelamentos são, em vias gerais, as pessoas mais novas. Quem está lá na internet ditando as regras do que pode ou não pode ser dito, a maneira que você precisa se portar na sua vida, não são as pessoas mais velhas. A massa de pessoas atuantes em querer dizer o que fazer, o que não fazer, o que falar, o que é preconceito, o que não é, o que se tolera mais, o que não se tolera, não são as pessoas mais sábias da nossa sociedade. O mundo está de ponta cabeça porque na primeira vez na história da humanidade, por exemplo, um pajé está recebendo orientações de o que ele pode ou não pode falar de um curumim, né? Curumim sendo uma criança, um bebê índio, né? As pessoas mais velhas, elas têm precedência, não sei se é assim que fala, né? Ou seja, elas têm direito de o que elas dizem ir primeiro, né? Então, quando a gente fica com esse medo de o que pode e não pode falar, a gente está dando força para quem veio depois na hierarquia familiar, na hierarquia da sociedade. De novo, todo mundo tem direito de opinar, né?
As gerações seguintes, eles vêm mesmo para questionar, para fazer a gente olhar através de uma nova visão, sim, mas hoje eu entendo que está de ponta cabeça porque isso está muito desbalanceado, né? Hoje quem determina tudo o que tem que acontecer, ou como tem que acontecer, o que a gente pode falar, e falar é um comportamento, e falar é o que determina a qualidade de vida, como ele se relaciona, né? Determina através da comunicação, determina a qualidade da nossa vida todos os dias, está invertido, né? A base da pirâmide está sendo as crianças, as pessoas mais jovens. O segundo motivo, também relacionado à visão das constelações familiares, é que hoje, constelador familiar, coach, né, terapeutas, professores, né, eles são menos valorizados ou desrespeitados à medida que pessoas que fazem promessas de marketing digital por aí, elas podem fazer o que elas quiserem nessas mídias sociais e podem prometer o que elas quiserem, né? Eu tive um anúncio meu do curso de relacionamento amoroso, que eu falava plantando possibilidades para o relacionamento dar certo, para o amor dar certo na sua vida. E meu anúncio foi bloqueado pela plataforma, né, do Facebook. E aí o meu argumento, né, abri um chamado, o meu argumento para eles foi assim, eu não consigo entender porque que plantar possibilidades foi enquadrado aí por vocês como sendo uma falcatrua, né, qual foi o termo que eles usaram? Ilusão, promessas falsas. Vocês falam que eram promessas falsas. Aí eu falei assim, mas como assim, né? Tem gente que promete, inclusive eu vi hoje esse anúncio, né? Que se eu investir R$1.000 hoje, daqui 5 meses você vai ganhar 1.300.000. Eu vou te ensinar a fazer isso. Vou te ensinar a fazer 6 em 7, né? 6 dígitos em 7 dias, né? Então, hoje, a promessa do dinheiro fácil, através de pouco esforço ou poucos estudos, ela também é outra coisa que coloca o nosso mundo, a nossa sociedade de ponta cabeça, né? O aprender com os mais velhos, como a gente tem que se comportar no trabalho, o respeitar a nossa história como sendo a nossa fonte de força, até mesmo não querer que nossos filhos se ferrem como a gente se ferrou, né? Isso são todos desrespeitos à nossa história e desrespeito a uma das leis fundamentais do universo, que é a lei do equilíbrio, a lei do karma, que a gente sim precisa plantar para depois colher. E o sucesso só vem na hora certa, né? E também marketing digital não é para todo mundo, né? Vende-se uma ilusão, né, de que você vai conseguir viver de marketing digital como qualquer pessoa pudesse fazer. E na história de cada um, né, às vezes o marketing digital não é o que a pessoa veio fazer nessa terra, né? A gente não veio simplesmente ganhar dinheiro, né? E é tudo, né, o marketing digital, né, infelizmente, né, tem muito mais força de divulgação do que, né, vem aqui ganhar dinheiro, do que um coach, né, que hoje em dia é ridicularizado, né, que fala para você, olha, vamos olhar para si, vamos partir de uma mudança de hábitos, vamos estabelecer uma disciplina na sua vida, vamos pensar verdadeiramente o que você quer para a sua vida, né, qual o seu sonho, né. Hoje em dia perdeu-se muito espaço, né, coach perdeu muito espaço, constelador perdeu muito espaço, por trazer possibilidades, coisas que incomodam, né. A nossa sociedade da amostra grátis, né, que a gente só quer prazeres momentâneos, ela está desconstruindo o nosso próprio caminho, né, ou tirando a musculatura daquilo que a gente aprende ao se dedicar a uma escola, aos estudos, a um trabalho, ao levantar cedo e a tudo mais, né. Então essas foram as duas dicas aí, né. Primeiro, a gente precisa sim saber que quem determina as regras de uma sociedade são os mais velhos, né? E que a gente precisa saber que a gente precisa plantar muito antes de colher. Gratidão.